Do livro Renúncia, segunda parte, capítulo 3, Testemunhos de Fé. Impressionado com a argumentação do velho Gordon e cedendo à insistência da família, Cyril Davenport havia desposado a prima em segundas núpcias, entre cariciosas alegrias dos amigos e afeiçoados da Nova Irlanda, passando a residir em companhia de Jacques, que assim o exigira, visando a alguma consolação no deserto da sua viuvez. Breve, o nascimento de Beatriz vinha trazer um laço mais forte ao casal, mas o filho de Samuel jamais encontrara a emoção de ventura aurida no primeiro matrimônio. Parecia-lhe ter a alma mutilada, que o lugar de Madalena era imprescindível. Fugia instintivamente do lar, entregando-se a trabalho incessante. Por vezes, singular estranheza se apossava dele ao atentar nas atitudes efetivas de Susana, sem eco no seu espírito. O coração palpitava-lhe de sentimentalismo ardente, reconhecia que nada perdera quanto à possibilidade de amar, e, contudo, parecia que somente a primeira esposa era dona da chave de penetração no seu mundo íntimo. O ambiente doméstico, por mais que ela se esforçasse, reservava-lhe sempre penosas surpresas. A disposição dos objetos provocava censuras, os pratos nunca estavam a seu gosto. Continuamente insatisfeito, de quando em quando impunha-se a intervenção conciliadora de Jacques para que os atritos não degenerassem em conflito. Decorria-se ao quarto chorosa e depois de longas e acrimoniosas altercações, Susana recolhia-se ao quarto chorosa e desesperada, enquanto o marido se retirava a um canto da varanda, distraindo-se com a fumaça de grande cachimbo e pensando consigo mesmo. No tempo de Madalena não era assim. Dada a sua constante aplicação ao trabalho, conseguira angariar a fortuna sólida e invejável situação na colônia. No entanto, intraduzível tristeza lhe pairava invariavelmente no semblante. Antes, a filha, pela profunda afinidade espiritual manifestada, conseguira atenuar os sofrimentos que o atormentavam. Desde que Beatriz atingira os 5 anos, estabelecera-se entre pai e filha um apego cada vez mais forte. A menina parecia singularmente distanciada da genitora, que em vão se esforçava por insinuar-se à sua estima. As ansiedades e dedicações de Susana se tornavam inúteis. A atitude paternal de Cyril, plasmando a alma da filhinha absolutamente de acordo com os seus pensamentos, dificultava a atuação materna. Sem jamais conseguir uma harmonia perfeita com a segunda esposa, o filho de Samuel parecia vingar-se do destino, subtraindo a pequenina à sua influência e dando ensejo a que Beatriz se desenvolvesse entre caprichos de toda sorte. Em breve tempo, Susana não tinha nenhuma autoridade sobre a filha, que só obedecia ao pai. No íntimo, a prima de Cyril sentia-se qual ré, que, não obstante resguardada da justiça humana, resgatava duramente o crime praticado. Não encontrara a felicidade esperada em seu criminoso sonho. Os momentos raros de alegria conjugal eram pagos multiplicadamente em angústias martirizantes, pelo que costumava comparar sua aventura a uma gota de vinho numa taça de fel. Além do mais, os remorsos perseguiam-na, implacáveis. Se encontrava um doente, recordava-se de Madalena. Se entrava no cemitério, surgia-lhe o espectro da vítima. Quando alguém se referia a júbilos domésticos, ela sentia o amargor das suas experiências. Se as amigas comentavam as esperanças da prole,
lembrava a filha de Dom Inácio e sentia mais vivo o aguilhão da consciência. Tamanha era a desdita do casal que um padre da colônia lhe recomendou mais atenção para o culto doméstico do Evangelho. 2 vezes por semana reunia-se a pequena família para a leitura e comentário das lições do Cristo. Jacques, porém, era talvez o único que aproveitava legitimamente dos ensinos de cada noite. Susana via em cada palavra uma acusação, furtando-se o aproveitamento. Cirilo considerava as sentenças evangélicas como simples fórmulas convencionais da religião, sem sentido lógico para a vida prática, e a pequena Beatriz ouvia a leitura e interpretação do avô com o devido respeito, sem nada similar ao espírito infantil. O velho professor de Blois, todavia, não desanimava. Quando a pequena manifestou os primeiros sintomas da enfermidade nervosa que a acabrunhava, os pais, como loucos, deliberaram transferir-se temporariamente ao velho mundo, em busca de recursos médicos. Debalde e Susana insistiu para que se fixassem na Inglaterra. Cirilo foi inflexível. Ficariam em França. Uma vez forçado a viver na Europa, preferia Paris, onde se sentia identificado com as suas antigas recordações. Aí poderia cuidar da saúde da filha e orar no túmulo da primeira esposa, e não houve como demovê-lo dessa resolução. Assim, regressou ao velho continente o reduzido grupo familiar, sem prazo prefixado de regresso, sendo que Cirilo, aproveitando a oportunidade, poderia centralizar a representação de vasta zona do Connecticut para o comércio de fumo, forentíssimo então. Perdurava a mesma angustiosa situação para os Davenport em Paris, quando Alcione lhes entrou em casa. Casa rica de recursos financeiros, mas pobre de alegria e de paz. Jacques e os sobrinhos lutavam com a chegada da jovem, tão parecida com a morte inesquecível e pelas suas maneiras carinhosas e cativantes. Beatriz parecia encontrar em sua companhia o medicamento indispensável. As longas conversações com a governanta desvelada, pouco a pouco lhe modificavam as atitudes. Susana, entretanto, teve agravado o seu íntimo mal-estar com a presença de Alcione. Não conseguia sofrear a onda de ciúme e egoísmo que a empolgava. Muitas circunstâncias cooperavam para isso. Não tolerava a menina simples e amável pelos seus traços idênticos ao da rival que eliminara do seu caminho. Além de tudo, aquelas atenções que Cirilo lhe dispensava doíam-lhe penosamente no coração inculto. Complicando a questão, o velho pai, bem como a filhinha, adoravam a jovem serva, manifestando-lhe extremo carinho. Debalde procurava um pretexto para despedi-la. A moça estava sempre calma e disposta a ceder aos seus caprichos. Aquela suave humildade causava-lhe irritação. Por mais que elevasse a voz em ordens intempestivas, Alcione tratava respeitosamente em atitude de nobre serenidade. A princípio, acrescentou-lhe outras ocupações, além dos deveres de governanta e preceptora. A jovem era obrigada a tratar de todos os demais serviços leves da casa, inclusive a costura. Observando, todavia, que a moça a tudo atendia primorosamente, Susana chamou-a certa vez. Alcione, senhora, hoje é necessário que substituas a lavadeira que se encontra doente. Sim, senhora. E no momento desdobrava-se em atividades no tanque espaçoso, esforçando-se por cumprir perfeitamente a tarefa insólita. Entretanto, vendo-a entregue a tal mister, não se conformou a pequena Beatriz, que depois de um olhar reprovativo à genitora, correu ao pai, pedindo-lhe providências. Cirilo atendeu de pronto, vendo a governanta da filhinha azafamada na lavandaria, começou a altercar com a esposa, recriminando-a com aspereza.
Beatriz, agarrada a ele, reforçava-lhe a censura. Susana justificava-se. Não poderia atender ao ritmo doméstico, exaltorada nas suas determinações. O marido, porém, não lhe aceitava as alegações, secundado por Beatriz, que acusava a genitora de perseguir Alcione com os serviços mais grosseiros. A filha de Madalena trabalhava cabisbaixa e humilde, mas quando viu a dona da casa em pranto convulsivo, exasperada, como as censuras que lhe eram dirigidas, acremente adiantou-se com delicadeza e acentuou: Senhor Davenport, espero que me desculpe a intromissão na conversa, mas pode crer que a pequena Beatriz está enganada. Dona Susana não me mandou substituir a lavadeira. Fui eu mesma que, sabendo que a lavadeira adoeceu, ofereci minha cooperação no tanque para aliviar os muitos serviços domésticos. Ah, sim, disse Cirilo, algo desapontado. O senhor não se preocupe, concluiu Alcione. Eu estou bastante habituada a esses trabalhos. Essas palavras eram ditas com tanta sinceridade e bondade e boa vontade que o chefe da família regressou tranquilamente às suas atividades, enquanto a esposa olhava para a governanta sem disfarçar a surpresa. Beatriz, muito modificada em sua primeira atitude de revolta contra a decisão materna, aproximou-se da jovem, tentando ajudá-la. Muito afetuosamente contemplava Alcione, seduzida pela sua bondade, como a lhe pedir explicações. A filha de Madalena percebeu-lhe o desejo e falou: Então, Beatriz, consideras a limpeza da roupa como serviço pesado? Não penses assim. Deve ser muito sagrado para nós todos o asseio das coisas caseiras. Mas há criadas para isso, explicou a menina, procurando justificar-se. No entanto, devemos estar habilitadas para qualquer trabalho digno. Se todas as servas adoecessem, haveríamos de vestir roupa suja? Não admitirás isso por certo. Além do mais, cuidar da roupa que nos faz tanto bem deve constituir motivo de satisfação sincera. A menina, muito sensível, estimava deveras a governanta, mas objetou. No entanto, sempre ouvi dizer que cada serviçal deve estar no seu lugar. E não erras, pensando assim. Mas essa verdade não impede o dever de ampliarmos nossas experiências em todo e qualquer trabalho honesto. Não estimas tanto as lições de Jesus? Pois no Cristo encontramos o verdadeiro ânimo de trabalho. O Mestre Divino nunca se ausentou do lugar sublime que lhe compete na criação e, no entanto, carpintejou na modesta oficina de Nazaré. Exegeta da lei, perante os doutores de Jerusalém, serviu o vinho da amizade nas bodas de Caná. Médico da sogra de São Pedro, enfermeiro dos paralíticos, guia dos cegos, amigo das crianças, mas também lacaio dos discípulos quando lhes lavou os pés no cenáculo. E nada obstante o contraste e a diversidade de tantas tarefas, Jesus não deixou de ser o nosso Salvador em todos os momentos. A filhinha de Susana, entre admirada e comovida, observou: Tudo isso é verdade. Como não pude compreender antes? E começou a ajudar no trabalho do tanque. Esses pequeninos incidentes domésticos começaram a impressionar profundamente a segunda esposa de Cirilo. De que fonte poderia Alcione aurir tanta compreensão e tamanha força? Alcione estava sempre pronta a atender às menores exigências, sem modificar a atitude de serenidade e dedicação. Chamada aos próprios misteres da cozinha, desincumbiu-se dos deveres que lhe eram confiados a contento geral. Decorrido quase um ano, Susana adoeceu gravemente.
A filha de Madalena consagrou-lhe o máximo de seus carinhos. Nesta ocasião, justamente em face dos sofrimentos que a martirizavam, que foi que ela se rendeu à bondade da serva, tornando-se-lhe desvelada amiga. A residência de Cirilo experimentava profundas transformações. O chefe da família, bem como Jacques, insistiam para que a jovem se transferisse definitivamente para o palácio de Stacité. Mas Alcione alegava que a mãe era paralítica, que tinha um irmão adotivo necessitado da sua assistência e um tutor muito amigo que se abeirava da morte. Inúmeras vezes a filha de Madalena Villamil era obrigada a desviar delicadamente o desejo de Susana e da filha de lhe visitarem a genitora enferma. Mais tarde, senhora Davenport, estaremos preparados para recebê-la. Por enquanto, sou eu que lhe pede para não ir. Quero ter a satisfação de apresentá-la à mamãe quando ela puder sentir o prazer de melhoras mais positivas. E Susana justificava-lhe a solicitação. A modificação de Beatriz trouxera grande paz ao coração paterno. Cirilo não cabia em si de contentamento em lhe observando a jovialidade e a saúde. Nunca poderia explicar o fenômeno afetivo que com ele se passava, mas era tal a estima e admiração que tinha pela moça que, no íntimo, não sabia a qual das duas queria com mais ternura. Jamais confiara a quem quer que fosse as suas recônditas impressões, mas desde que Alcione lhe entrou em casa, começara a sentir uma serenidade desconhecida. Ela lhe parecia assim como alguma coisa da morte inovidável. Por vezes, quando a governanta acompanhava a família ao cemitério dos inocentes, tinha ímpetos de afagá-la paternalmente, enxugando-lhe as lágrimas copiosas. Em tais ocasiões, ela recordava os sofrimentos de cada uma das personagens do drama doloroso e desfazia-se em lágrimas. A família Davenport levava tudo à conta de sentimentalismo, temperamento hipersensível, e suas atitudes passavam despercebidas sem mais comentários. Às quartas e domingos praticavam na intimidade o culto doméstico do Evangelho. Num sábado, a refeição foi Jacques a lembrar: Alcione, amanhã faremos nosso estudo e meditação do Novo Testamento e receberíamos com prazer a sua cooperação. Ganharei muito em vos ouvir, acentuou placidamente. O alvitre do amorável velhinho mereceu aplauso geral. Cirilo fez ver que seria muito interessante ouvir a governanta de Beatriz no comentário das lições de Jesus. Alcione esquivava-se às provas de apreço com extrema humildade. Viria a fim de aprender, exclamava bondosamente. Na tarde seguinte, reunidos em torno da grande mesa aristocrática, o pai de Susana explicou atencioso. Há algum tempo, minha filha dirigia-se a Alcione com muito carinho. Aconselhados por um sacerdote americano, deliberamos fundar nossa igreja lareira, por considerar que a família é o nosso primeiro santuário. Resolução louvável, disse a filha de Madalena, entre a ternura e o respeito. Minha mãe também sempre me disse que o lar é o nosso templo divino. Magnetizado pela doçura das suas palavras, Cirilo Davenport, ansioso de alcançar a fé que lhe suavizasse as lutas da vida, perguntou: Não discordo, Alcione, desse conceito, mas já o tenho discutido muitas vezes com meu tio. Por que entrever o culto evangélico no lar quando temos numerosas igrejas?
Só aqui no centro contamos mais de 20. E os outros bairros de Paris? E as instituições religiosas? Por que essa diversidade de cultos se os fins são os mesmos? Não seria mais justo reservar as possibilidades de devoção para os ofícios religiosos de caráter público?